Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Tô gravando esse vídeo para poder contar para vocês uma situação que acabou acontecendo na minha vida, né? Uma situação bem triste mesmo. Gravei vídeos aqui mostrando do projeto, né? Que eu tava querendo fazer na outra casa que eu aluguei, né? E acabou não dando tão certo, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse vídeo, né? Para vocês verem onde era a casa que eu morava. Então, vamos para o vídeo. Eu aluguei uma casa, né, próximo lá do meu trabalho e ficava atrás do mercado, né? E atrás do mercado tinha um córrego, né? Antes mesmo de alugar essa casa, eu perguntei para uma antiga moradora, né? Perguntei se lá tinha enchente, se tinha alguma coisa do tipo, se tinha aranha, né? Porque, para quem não sabe, eu tenho fobia de aranha. E simplesmente ela me disse que não tinha nada dessas coisas. Tudo bem. Aluguei a casa, pra mim tava maravilhoso, porque eu não pegava transporte. E simplesmente, né, aluguei a casa. Aí o tempo foi passando, aí o que foi que aconteceu? Teve uma chuva muito forte. A Defesa Civil mandou mensagem no celular, né, dizendo que era para as pessoas terem cuidado e tudo mais. Aquela mensagem que a Defesa Civil sempre manda quando tem fortes chuvas. Tudo bem, fiquei despreocupada, porque eu imaginei o quê? Minha casa não vai ter enchente, né, porque as pessoas me falaram que já teve enchente sim ali naquela região onde eu tinha alugado a casa, porém há muitos anos, né? Assim o pessoal estava me falando. Beleza, tava tranquila, tava tudo bem. Aí o que foi que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, quando foi em janeiro, teve fortes chuvas aqui na região da Zona Sul, e simplesmente teve uma enchente. Gente, eu tava no meu trabalho. Isso aí foi em um domingo. Eu tava no meu trabalho e simplesmente recebi a mensagem do meu irmão e da minha mãe dizendo que o rio estava subindo. Aí vocês imaginam como era que tava a minha mente, sabendo que eu tinha alugado a casa, não tinha nenhum ano que eu tava nessa casa, eu tava conquistando as minhas coisas aos pouquinhos, entendeu? Comprei meu fogão novo, máquina de lavar novo, tudo novo, sabe? E você começar a perceber que você tava começando a perder aquelas coisas. Aí o que acontece? Minha mãe veio passar um mês aqui junto com meu irmão, vieram da Bahia, né? Vieram passar um mês aqui. Parece até que Deus já faz as coisas perfeitamente, né? A gente não sabia, mas a gente não sabia dessa situação que ia acontecer, mas Deus já sabia. E Ele sabia também do apoio que eu iria precisar, né, da minha família junto comigo diante dessa situação que estava prestes a acontecer, né? E conforme o tempo, as horas foram passando, eles foram me informando: Thaís, tá se aproximando da sua casa a cada momento que passa, a cada chuva. E eu, aflita, com o coração aflito, chorando, não conseguia parar, eu tava inconsolável. Sendo que eu tinha descoberto a minha diabetes há 3 dias atrás. Há 3 dias atrás eu tinha descoberto que eu tava com diabetes tipo 1 e tinha que tomar insulina, né? Imagina só meu psicológico. Porque assim, gente, quando eu descobri que eu tava com diabetes, eu chorei muito, porque eu imaginei o quê? Vou morrer no outro dia. Porque assim, a gente que não tem conhecimento sobre a doença, a gente já pensa o quê? É uma doença que vai me matar no outro dia, porque eu descobri, entendeu? E não é bem assim. Através de cuidados, você se tratando muito bem, tipo alimentação, se medicando, tudo certinho, tendo acompanhamento do seu endocrinologista, gente, você vive muito bem. Mas só que assim, como eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, né? Pra mim, tudo era um coisão. E 3 dias depois que eu descobri a diabetes, eu acabei passando por essa situação do alagamento na minha casa. Aí o que acontece? Minha sorte é que minha mãe e meu irmão estavam na minha casa, eles começaram a colocar tudo pra cima da cama, colocaram tudo pra cima, o que tinha como colocar em cima de alguma coisa, colocaram. Aí o que acontece? Fiquei muito preocupada com a minha televisão, porque minha televisão foi muito cara, ainda tô pagando, e simplesmente eu sabia que eu ia estar perdendo também. Gente, eu fiquei muito doida, eu chorava muito, sabe? Aí o que acontece? Meu irmão foi levar minha mãe no bar da frente, que era onde ainda a água não tinha subido, e simplesmente ele falou que quando voltou, disse que minha geladeira estava tombada na água, em cima da água. O meu botijão de gás também estava boiando na água, porque quando a pessoa mora sozinha, né, então assim, o gás demora mais de acabar, e já estava já quase acabando o meu gás, e simplesmente já estava boiando na água.
Aí simplesmente eles conseguiram salvar, né, o que conseguiram, né, graças a Deus, porque também se não fosse meu irmão e minha mãe, eu não sei o que é que seria da minha vida, de verdade, porque naquele momento eu tava como se eu estivesse em outra dimensão, sabe? E simplesmente se eles também não tivessem em casa, provavelmente os meus 2 gatos que eu tinha, eles estariam mortos, porque eram filhotes, então eles não tinham noção das coisas, né? Eu acabei doando eles, hoje, no meu presente, eu acabei doando, porque simplesmente eu fiquei muito abalada, sabe? Depois que eu vim pra essa casa aqui, fiquei muito abalada com o meu psicológico, e eu pensava na enchente, pensava no meu tratamento da diabetes, e tudo me irritava, qualquer coisa me irritava. Aí eu falei, é o momento de eu doar e começar a cuidar mais de mim, entendeu? Era uma companhia, porém, infelizmente, naquele momento, eu só queria ficar sozinha, sem nenhuma perturbação no meu juízo, sem, sabe? Eu não sei explicar. Eu não tava culpando eles de nada, né? Porque são animais, mas os meus estresses, sabe? O meu desespero, o meu, sei lá, sabe? Qualquer coisinha que eles faziam me estressava. Aí eu falei assim, é melhor eu doar eles, né? Porque pelo menos vai estar com uma pessoa que vai estar cuidando muito bem deles, do que eu ficar mantendo eles aqui e eu tá do estado que eu tô, entendeu? Então assim, eu percebi que não era o momento de eu ter um animal de estimação. Eu pretendo, mas bem futuramente, ter um outro gato, não sei, né? Deus sabe de todas as coisas, mas esse não é o momento de eu ter, porque eu ainda tô me tratando, me cuidando, né? Eu ainda tô me habituando. Mas enfim, não perdi assim 100% das coisas. O que eu realmente perdi nessa enchente foi, o que é que eu posso dizer? Coisinhas pequenas que eu acabei descartando, sabe? Coisas de cozinha, porque a água era muito podre, né? E sem contar que perdi minha cama, perdi um guarda-roupa que eu tinha, né? Perdi algumas coisas assim, sabe? Mas o que me fez, o que de perda mesmo, o que eu perdi mesmo assim de grande foi a minha cama. Acabei comprando uma outra cama, uma cama baú, né? Até porque a casa onde eu tô agora, depois eu vou fazer um tour pra vocês. O quarto é pequeno, ganhei um guarda-roupa gigante, né? De uma colega minha lá do trabalho. A dona Lúcia é muito fofa comigo, desde quando eu comecei a morar só, ela sempre tem me dado um apoio, sabe? É uma mulher maravilhosa, gente, eu só tenho mesmo só o que agradecer a Deus e agradecer muito os anjos que Ele tem colocado na minha vida pra poder estar me ajudando bastante, né? Então, assim, ela me deu um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa grande e simplesmente aqui no meu quarto não cabe. Aí eu tive que dar pro meu irmão acabou me dando o guarda-roupa dele que é menor, né? Um guarda-roupa pequeno. Depois eu vou fazer uma tour aqui por essa casa e vocês vão ver direitinho o tamanho dela, as minhas coisas, e eu vou dizer pra vocês o que é, tipo, da enchente que eu consegui aproveitar e o que eu não consegui aproveitar. Que também foi bem pouquinha coisa, sabe? Liquidificador, eu tava funcionando, só que eu acabei doando, e outras coisas mais, né? Vou mostrar pra vocês algumas cenas, né, de como tava a casa, de como ficou, né, com a enchente. Vou colocar também algumas fotos e vocês vão ter uma noção do pouco do desespero que eu fiquei, né, que não foi nem um pouco agradável. Mas fiquem aí com as cenas e com as imagens e vocês vão ver direitinho um pouco do sufoco que eu passei. Não, menino, é pra Thaís ver. Mostra aqui pra ela. Ó, Thaís, o rio já tá ali, ó. Tá vendo? Tá ali. Eu tô as vizinhas aqui, ó, na porta comigo. Tá vendo? Falta a Simone. Aí, ó. Elas estão aqui. Olha lá, tá, já tá diminuindo, ó. Tá vendo como eu falei? Aí ó. Tá limpando
A água dos cocôzinhos. Só que a chuva parece que tá aumentando agora. Mas parece que tá diminuindo mesmo, viu, cara? E a água já tá mais saindo. Tanto que eu reparei isso por causa da perna do teu fogão. Já tá tudo. Aí, como é que tá? Tá vendo aqui? Na hora que essa gente veio aqui, entendeu? O homem até falou, não, tira o colchão, só que aí eu tenho que dar a comida de colchão aqui. Fez o quê? Tá bom. O importante é que Aí, Thaís, a água não subiu mais, entendeu? Aí amanhã eu perco aqui no Baçol, né? É. Tá vendo? Agora você daqui. E é isso, gente. Vocês puderam ver, né, um pouquinho do que eu passei. É muito desgastante, é muito dolorido. Nunca na minha vida eu pensei que eu iria estar passando por uma situação dessa. Minha família nunca passou por uma situação dessa, pelo menos até onde eu sei, ninguém nunca passou. Então, assim, foi muito difícil pra mim, sabe? Muito difícil mesmo. Então, a gente não entende, né, os planos de Deus, a gente não entende nada. Mas no futuro, com certeza, a gente vai entender. Eu ainda não entendi, né? Eu ainda não consigo entender tudo que vem me acontecendo, né? Uma diabetes de uma hora para outra. Nunca é de uma hora para outra, eu sei. Porém, para quem estava vivendo uma vida que achava que era saudável, acaba que sendo que é de uma hora para outra, né? De repente você passa mal, de repente você já tá com diabetes tipo 2, depois a outra médica te diz que você tá com diabetes tipo 1, que você tem que tomar insulina, e aquela perturbação, né, gente? Aí vem enchente, você tá no trabalho, você não tá dentro de casa, só que a gente tem que dar
muito glória a Deus, graças a Deus que minha mãe, meu irmão estavam em casa, acabou me ajudando de certa forma, né? Então, graças a Deus eu tenho muito que agradecer pela vida de cada pessoa que me ajudou naquele momento, porque foi um momento muito dolorido para mim, né? Pensando assim agora não dói tanto como doeu no início, né? Então é isso. Se inscrevam aqui no canal para poder me dar uma força, né? Fiz esse canal aqui para poder estar postando vídeos aleatórios, postando a minha rotina cotidiana. Pretendo muito estar vindo aqui postando com mais frequência, né? Então ter mais constâncias nos vídeos aqui no canal. Espero que todos vocês gostem, né? Dá o joinha, compartilhem. E é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.